Pânico, a franquia cujos filmes foram dirigidos em sua maioria por Wes Craven, o mesmo diretor de A Hora do Pesadelo, o qual o primeiro filme revitalizou o gênero slasher e terror em geral, numa época em que esse gênero estava em total descrédito. E além disso, essa é uma rara franquia de terror que praticamente todas as suas sequências se assemelham em qualidade. Particularmente, essa é a minha franquia favorita do gênero, por diversos motivos, mas os dois principais são o fato de que em cada filme temos assassinos diferentes sob o manto de Ghostface, e não como em outras que o mesmo assassino retorna ou sobrevive a coisas inimagináveis. E isso também está ligado no segundo ponto, já que tentar descobrir quem é o assassino cria uma diversão a mais na primeira vez que você está assistindo aos filmes. E hoje vamos analisar todos os filmes dessa franquia, incluindo o seu último filme que lançou recentemente no cinema, do melhor ao pior. E como sempre, lembro que nesse vídeo falarei somente a minha opinião. E se você não concordar comigo, deixa a sua nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos começar essas reviews. Na cidade de Woodsboro ocorre dois horrendos assassinatos cujo maníaco, além de estripar suas vítimas, antes ainda as tortura com um jogo sádico envolvendo filmes de terror. Logo, a trama se concentra em Sidney Prescott, uma jovem estudante cujo primeiro aniversário do assassinato de sua mãe se aproxima, enquanto o assassino começa a demonstrar um interesse especial nela e fazendo-a acreditar que ela colocou o homem errado na cadeia pelo assassinato de sua mãe. E o filme permanece o mistério de quem é o assassino e qual o seu nefasto propósito enquanto mais mortes vão acontecendo e Sidney fica cada vez mais encurralada. Antes de tudo, eu preciso expressar o quão importante esse filme foi pra mim, já que na época em que eu o assisti pela primeira vez, eu tinha uma certa fobia a sangue, e mesmo com isso, me forcei a assistir esse filme. E foi tanta sua qualidade que eu literalmente perdi o medo de sangue e maratonei o resto dos filmes, que na época ainda era uma trilogia, no mesmo dia. Claro que esse primeiro lugar não é baseado apenas em nostalgia, mas sim porque o filme é fantástico, já começando pela escolha do elenco, que é perfeita, e cada ator trabalha perfeitamente como pede o seu personagem. Sério, acho que até hoje eu nunca assisti um filme de terror do tipo slasher cujo elenco funciona de maneira tão perfeita. Além disso, temos o roteiro que, por mais que seja simples, é muito bem feito e sustenta a trama do início ao fim. A revelação de quem é o assassino e o plot principal, que é o seu objetivo, convence e casa com vários outros momentos da trama. Além, é claro, de encaixar perfeitamente nos momentos de metalinguagem, com piadas sobre o gênero de terror e referências que são perfeitamente incluídas nos diálogos, sem forçação. Tudo desenrola naturalmente, incluindo a cena que o personagem Randy explica as regras dos filmes de terror. A cena é introduzida de forma natural e no momento certo. Mas claro que não podemos esquecer do ponto mais importante desse filme, que é o terror. O primeiro, pra mim, ganha de todos os outros exatamente nesse ponto: o terror. Afinal, o filme não tenta só nos assustar, mas também tenta nos causar grande tensão e desconforto de um modo, digamos, mais sério, apesar do tom zombador do filme. E isso nós vemos principalmente na cena de abertura, que em mim sempre causou mal-estar todas as vezes que eu assisti esse filme. Pois a cena do assassinato é lenta e, juntando com a atuação de Drew Barrymore e a sonoplastia perfeita, a cena toda é de deixar qualquer um desconfortável. Pânico é o meu filme favorito do gênero terror, e sem dúvida um dos melhores do seu gênero, pelo roteiro que sabe brincar com o público até os momentos de terror que realmente funcionam. E por tudo isso, esse filme está em primeiro lugar nessa lista. Quando Sidney volta a Woodsboro devido à turnê de seu livro, uma nova onda de assassinatos começa a ocorrer na cidade, aterrorizando mais uma vez a sua vida, a de Gale e a de Doyle, já que o assassino mais uma vez demonstra grande interesse nela e na sua família. Sequências tardias normalmente não são bons presságios, mas em Pânico 4 isso se mostra errado, já que nesse temos um filme criado com muito carinho, com um roteiro extremamente gostoso que se moderniza para as novas regras de seu tempo, trazendo uma trama que permanece extremamente atual até os dias de hoje. A metalinguagem aqui permanece sutil dentro dos diálogos, perfeitamente encaixada na trama.
O elenco novamente é muito bem escolhido e os novos personagens nos conquistam rapidamente. Além, é claro, do filme possuir alguns momentos de humor que não destoam e casam perfeitamente com a trama. A parte de terror e desconforto é mais leve nesse que em comparação ao primeiro filme. Mas o filme compensa com momentos de tensão que nos fazem pular da cadeira de nervoso e preocupação. Mas pra mim, o que o filme se sobressai totalmente é no seu excelente roteiro, começando pela sua cena de abertura, que é muito boa. Eu adoro todas as vezes que eu assisto esse filme, como a cena de abertura é muito bem feita. E o principal é o plot da trama, que pra mim é fenomenal. Além de eu ter tido uma baita surpresa com a revelação do assassino, que eu fiquei uns bons momentos de boca aberta quando revelou. E não posso esquecer de comentar que pra mim esse filme possui o melhor assassino principal de toda a franquia, tanto pelos seus objetivos quanto pelo seu jeito cruel e sem nenhum escrúpulo. Sério, a justificativa do assassino desse filme é muito lógica e casa perfeitamente com uma sequência tardia. Sem sacanagem, é fenomenal. É um dos assassinos que eu mais senti raiva em filmes até hoje. Pânico 4 só ficou abaixo do primeiro, pois bebe muito de sua fonte, se mantendo muito também pela nostalgia. Mas garantiu a segunda posição devido ao seu roteiro excelente, que soube se modernizar, por saber criar novos personagens e trazer os clássicos de volta de forma fenomenal. Por tudo isso, Pânico 4 está em segundo lugar nesta lista. 25 anos depois do primeiro massacre em Winnsboro, um novo assassino veste o manto de Ghostface e recomeça a matança. Porém, dessa vez o assassino tem novas prioridades, perseguindo principalmente Sam e sua irmã, devido a um segredo que a mesma sempre guardou. Pânico, ou Pânico 5, como vou chamar durante toda essa análise, é a mais recente investida em um novo filme da franquia. E essa também é uma sequência tardia, com praticamente a mesma diferença de tempo do 3 para o 4. E mais uma vez essa franquia demonstra saber se modernizar, com críticas e piadas com a sociedade e com seu próprio gênero. Vou começar essa análise pelo ponto mais negativo, que foi o que o colocou abaixo do quarto filme, que foi o seu roteiro, que na minha opinião não foi bem desenvolvido. A parte história é resumida em pouquíssimos diálogos dentro da trama, e não há uma evolução muito boa dos personagens, já que eu, em si, não consegui me importar com ninguém, já que todos estão muito secundários, tirando a nova protagonista, a Sam, e o duo, que tem realmente diálogos interessantes. De resto, os personagens estão apenas de plano de fundo. E isso está incluindo também as protagonistas dos filmes anteriores, a Sidney e a Gale, que por mais que seus momentos sejam bem legais, elas aparecem pouco e não se envolvem tanto na trama como poderiam. Isso tudo ocorre porque, diferente de todos os filmes da franquia, Pânico 5 tem a trama como ponto secundário, sendo o principal a metalinguagem, que é o objetivo principal de todo o filme, do início ao fim, não sendo feito de forma sutil, mas sendo tratado como algo principal dentro do filme, tanto pelas críticas, piadas e regras que são citadas em todos os filmes da franquia, como também pela nostalgia do primeiro filme. Claro que isso que eu disse poderia ser uma derracota no filme, tornar ele uma porcaria, se não fosse alguns grandes detalhes, como por exemplo o fato do filme ser extremamente divertido e eletrizante. Sério, por mais que o filme não cause necessariamente terror, nos momentos em que o assassino está em perseguição ou executando suas matanças, as cenas nos colocam em alta tensão de tão bem feitas que elas são. E mesmo que, como eu disse, nós não nos apegamos tanto pelos novos personagens, naquele momento da ação torcemos para eles de todas as maneiras. E eu estou falando isso porque eu cheguei ao ponto de ficar falando no cinema o que o personagem deveria fazer. Eu me senti a minha avó nesse momento, sem sacanagem. O ponto que eu falei da metalinguagem se tornar algo principal dentro do filme acaba se tornando uma vantagem que não nos faz notar o fraco roteiro e nos ajuda a curtir os novos protagonistas sem que notemos a forte ausência na maioria do tempo dos clássicos personagens. O filme possui momentos cômicos muito bem encaixados e suas críticas encaixam perfeitamente com muita coisa que vemos no público atual do entretenimento. Pânico 5 é inegavelmente um filme extremamente divertido que pode sim possuir suas falhas, mas mantém a qualidade da franquia, mantendo o que eu disse no começo, que até o momento essa franquia não possui filmes ruins. E não podemos deixar de citar que esse filme não foi dirigido por Wes Craven, que faleceu infelizmente em 2015.
E o mais impressionante é que não dá pra notar isso, provando que os novos diretores respeitaram o estilo e o legado da franquia. E eu posso dizer que se você estiver com alguma dúvida sobre assistir esse filme, posso garantir que ele vale o seu ingresso, pois com certeza valeu o meu. O filme Facada, que se inspira nos assassinatos cometidos em Woodsboro, estreia 2 anos depois desses eventos. E no lançamento em Windsor, um novo assassino aparece fazendo 2 vítimas no cinema, e é nessa cidade que Sidney está tentando esquecer o seu passado, porém esse novo assassino também a tem como alvo principal. Pânico 2 possui muitas das qualidades que já citei no primeiro filme, como o roteiro e o trabalho do elenco. E até tem alguns momentos que, em minha opinião, se sobressai, como o desfecho final, que além de uma revelação bombástica de um dos assassinos, temos um embate final muito eletrizante. Mas esse segundo filme sofre do mal de se assemelhar demais ao primeiro em muitos aspectos. E o mais notável é na personagem Gale, que tem a mesma evolução do primeiro filme, agindo até nos mesmos trejeitos. O filme também possui alguns momentos que são um pouco desnecessários e sem sal, e juntando com a queda no sentido do terror, que é feito de uma maneira mais enérgica que a do primeiro filme, claro que tudo isso não torna esse filme de maneira alguma ruim, mas sim um filme que parece ser o menos esforçado de toda a franquia a se distanciar do primeiro. Claro que deixo bem claro que o filme é muito divertido, eletrizante e tem cenas excelentes, porém ele fica bem aquém dos filmes já citados nessa lista, por todos os motivos já citados. E um pequeno comentário extra, que eu preciso falar isso aqui. Até hoje, por culpa desse filme, eu tenho medo de ir em banheiro no cinema. Eu tô falando sério. Desde que eu assisti esse filme, eu tenho uma sensação ruim toda vez que eu preciso usar o banheiro no cinema. Sem sacanagem, esse filme me colocou um medo muito específico. O terceiro filme da franquia Facada está sendo feito, e nesse momento uma nova matança surge dentro dos bastidores de Hollywood. O elenco de Facada 3 está sendo assassinado na ordem que morre no roteiro do filme, e além disso o assassino ainda deixa fotos da mãe de Sidney em cada cena de crime. Ela, que por sua vez julga estar segura e escondida de todos, mal sabe que o assassino fará de tudo para encontrá-la e confrontá-la. Como eu disse no começo, pode-se dizer que essa franquia não tem necessariamente filmes ruins, porém é inegável que esse terceiro filme comete uns tropeços imperdoáveis. Tem muita coisa esquisita nesse filme que vai desde o cabelo da Gale a um roteiro mal formado, que possui desde erros de sequência a exageros desnecessários, como o assassino possui uma super máquina que emula a voz de todo mundo. É inegável que o roteiro desse filme quebra toda a experiência com falhas muito graves. Porém eu me recuso a dizer que esse filme é ruim. Sim, ele é o pior da franquia e de longe. Porém ele também possui muitas qualidades, como nos momentos em que o roteiro acerta. Afinal, esse tenta realmente fazer algo diferente sem remeter tanto ao primeiro. Os novos personagens são incluídos de maneira certa. E o filme ainda possui uma participação em vídeo de um dos personagens que morreu nos filmes passados. Isso, que seria algo tosco, ficou muito legal dentro da trama. Além disso, o filme também inclui uma subtrama sobre a podridão dos bastidores de Hollywood em relação a abusos sexuais com atrizes. Sério, assistir esse filme depois de tantas denúncias que surgiram nos últimos tempos faz aquela cena ficar muito mais séria. A metalinguagem desse também é muito show, principalmente analisando que esse literalmente se passa nos bastidores de um filme de terror. Pânico 3 possui muitos erros, porém segue um filme divertido e eletrizante que com certeza vai conseguir te entreter se você conseguir ignorar essas falhas. Mas de maneira inegável, ele é o pior dessa franquia. Repito que Pânico é uma das raras franquias de terror que todas as sequências valem a pena serem assistidas. Claro que vai muito do gosto de cada um, mas é inegável que, comparando com outras franquias desse gênero, o pior dessa franquia ainda está bem acima da média. E sinceramente eu gosto tanto dessa franquia que foi bem difícil para mim decidir algumas posições da lista, tirando o primeiro e o terceiro, porque eu sabia exatamente onde eu queria colocá-los. Mas devido a essas dificuldades que eu passei nesse vídeo, principalmente eu quero saber dos comentários de vocês. Concordam com essa lista ou a mudariam completamente? Conte para nós qual, na sua opinião, é o melhor e qual o pior filme dessa franquia.
E claro, se gostou, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. Principalmente agora que as reviews finalmente voltaram e eu vou me esforçar a trazer sempre uma vez por semana. Nem sempre vai ser sobre filmes e nem mesmo nesse formato, mas eu vou me esforçar a trazer pelo menos uma review por semana nesse canal. Então, fiquem de olho. Vamos ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.